Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Cleo do canal Cleo Artes no Crochê e hoje eu vim trazer para vocês este maravilhoso trabalho. Olha isso, gente, é uma passadeira, trabalhei ele com 2 desenhos, muito lindo, ficou grandioso. Olha esse bico, ficou muito lindo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o tamanho, o peso e quantas correntes que faz para acrescentar. Quem quiser fazer com 3 desenhos, vou deixar na descrição do vídeo. É só olhar lá que vocês vão ter as informações. Bom, meus amores, eu usei esse barbante, ele é o número 6 da Euro-Roma, cor caqui. E esse é o número 6 da Euro-Roma, cor telha. Usei tesoura, agulha 3,5 e agulha de tapeceiro número 14 para esconder as pontinhas dos fios quando a gente corta. Bom, gente, quando terminarem a peça, passa a mão e puxa bico por bico para ele ficar bem estendido. Aqui no canal tem o passo a passo do tapete menor, tá, gente? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E também vou deixar no card, é só clicar que vocês já vão direto na videoaula do tapetinho menor. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link do grupo do Facebook. Quem quiser fazer parte do nosso grupo, é só clicar no link e seja bem-vindo. Antes de iniciar o passo a passo, quero convidar você que está passando aqui no meu canal para se inscrever, deixar o seu joinha e ativar o sininho para receber as notificações. Então, vamos para o nosso passo a passo de hoje e espero que vocês gostem. Vou fazer uma laçada inicial e vou contar 1, 2, 3, 4, 5, até eu completar 146 correntes. Trabalhei o meu cordão com 146 correntes, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, dou uma voltinha na agulha e venho na minha 5ª corrente, trabalho um ponto alto. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, venho na minha base, conto 1, 2, venho na terceira, um ponto alto. Vou trabalhar aqui no início dessa volta 3 intervalos. Trabalhei 1, vou trabalhar os 2 e já volto. Trabalhei aqui 3 intervalos. Essa voltinha aqui não conta, vou trabalhar a minha parte oval aqui dentro. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 16 pontos altos. Um ponto para cada corrente, até eu trabalhar todo o meu grupo com 16 pontos. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos altos. Trabalho 2 correntes para me formar um intervalo. Vem na minha base, conto 1, 2, vem no terceiro, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos. Trabalho 2 correntes para mim formar o intervalo, vem na minha base, conto 1, 2, vem na terceira, trabalho novamente outro grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, trabalho 2 correntes, venho na minha base, conto 1, 2, vem na terceira, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 16 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos. Esse trabalho é uma passadeira, tá, gente? Vou trabalhar ele com 2 desenhos. Então, esse é o primeiro desenho, olha só. Agora, para mim iniciar o segundo desenho, eu vou trabalhar 7 intervalos, que são 2 correntes, vem na minha base, conto 1, 2, no terceiro um ponto alto, então vou continuar trabalhando assim
até eu completar 7 intervalos. Trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. Agora, a partir desse ponto, eu já vou iniciar o segundo desenho. Então, no segundo desenho, gente, eu vou só abreviar, tá? Eu vou falar a quantidade de pontos e já volto com eles pronto. A quantidade de intervalos, já volto com eles pronto. Eu vou explicar mais só no primeiro desenho. Então, eu vou dividir certinho aqui, ó. Aqui é a divisão certinha. Daqui pra cá é o primeiro desenho e pra lá é o segundo. Então, eu vou vir bem aqui, ó, nos intervalos onde divide um desenho do outro. Então, eu fiquei com 3 intervalos pra cá e 3 pra cá. Eu coloquei bem no meio, ó, que são 7. Coloquei no meio. Agora, a partir desse ponto, já vou trabalhar 16 pontos altos. Trabalhei aqui o meu primeiro grupo do segundo desenho, são 16 pontos altos. Vou trabalhar um intervalo, são 2 correntes. Conto 1, 2, vem no terceiro um ponto alto. Em seguida, vou trabalhar aqui 2 grupos com 7 pontos altos, separado com 2 correntes. Trabalhei 2 grupos com 7 pontos altos, cada um separado com 2 correntes. Agora, eu trabalho 2 correntes e vou fazer outro grupo com 16 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos altos, agora eu vou finalizar aqui trabalhando 3 intervalos. Trabalhei aqui os meus 3 intervalos, agora essa mesma alcinha aqui, que eu fiz aqui no finalzinho, eu vou fazer aqui agora. Trabalho 4 correntes. E vem nesse último ponto que eu finalizei, 1, 2, 3, 4. E fecho com um ponto baixíssimo. Então, encerrei aqui essa primeira volta. Agora, vamos iniciar a segunda volta. Subo aqui 4 correntes. Essas 4 correntes eu subi em cima desse ponto. No início da segunda volta, eu vou precisar aqui de 2 intervalos. Duas correntes, um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com 2 intervalos no início dessa volta. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Vem nesse espaço, trabalho 2 e um ponto alto sobre cada ponto de base até eu completar o meu grupo. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos. Em seguida, trabalho 2 intervalos, que são 2 correntes. Vem na minha base, conto 1, 2. No terceiro, um ponto alto. 2 correntes. Conto 1, 2. No terceiro, um ponto alto. A partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos. Trabalho 2 correntes, conto 1, 2, vem no terceiro um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei meu grupo com 10 pontos, trabalho 2 correntes, conto 1, 2, vem no terceiro um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos, trabalho 2 intervalos, conto 1, 2, um ponto alto, 2 correntes, 1, 2, no terceiro um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para mim trabalhar o segundo desenho, eu vou trabalhar no total de 5 intervalos. 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei aqui os 5 intervalos para dividir um desenho do outro. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos e em seguida trabalho 2 intervalos. Trabalhei o meu primeiro grupo do segundo desenho
com 10 pontos altos e 2 intervalos. A partir desse ponto, trabalho 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos, em seguida trabalho um intervalo. Conto 1, 2, no terceiro um ponto alto, a partir desse ponto trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos, em seguida trabalho um intervalo. Conto 1, 2, no terceiro um ponto alto, a partir desse ponto trabalho um grupo com 7 pontos altos. Quando eu trabalhar o grupo com 7 pontos, trabalho 2 intervalos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos e trabalhei aqui 2 intervalos. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos e finalizo trabalhando 2 intervalos. Trabalhei meu grupo com 10 pontos e finalizei trabalhando os 2 últimos intervalos da minha parte reta. Trabalhei até em cima do último ponto da parte reta. Dou uma voltinha na agulha e venho nessa alcinha e vou trabalhar aqui no total de 13 pontos altos. Trabalhei aqui dentro 13 pontos altos. Dou uma voltinha na agulha e venho no meu primeiro ponto da parte reta e trabalho um ponto alto para ele. Agora, eu vou trabalhar esses 2 intervalos, que são 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Esses 2 intervalos que eu acabei de fazer são esses 2 aqui. Agora, em seguida, vou trabalhar esse grupo. É só olhar e fazer a mesma coisa. Trabalhei o grupo, trabalho os 2 intervalos na mesma direção. É só olhar e fazer a mesma coisa. Quando eu chegar nessa parte oval, eu vou trabalhar aqui dentro dessa alça 13 pontos altos, igual eu fiz aqui. Vou trabalhar toda essa volta e em seguida eu volto. Trabalhei toda essa volta, deixei para fechar o finalzinho aqui junto com vocês. Vim na primeira, na segunda corrente e fecho com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar agora a terceira volta. Subo aqui 4 correntes. No início dessa terceira volta, eu vou precisar de um intervalo. E em seguida, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei aqui 7 pontos, em seguida trabalho 3 intervalos, 2 correntes, conto 1, 2 no terceiro, um ponto alto. Trabalhei aqui 3 intervalos, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 13 pontos altos. Onde tem intervalo, eu trabalho 2 e um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei o meu grupo com 13 pontos, trabalho 2 correntes para me formar um intervalo, conto 1, 2, no terceiro um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Em seguida, trabalho um intervalo, que são 2 correntes. Conto 1, 2, no terceiro um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 13 pontos altos. Onde tem espaço, eu trabalho 2 e um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei o meu grupo com 13 pontos, em seguida trabalho 3 intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 3 intervalos, a partir desse ponto trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para passar para o segundo desenho, vou trabalhar 3 intervalos. 2 correntes, um ponto alto.
Trabalhei aqui 3 intervalos, agora, a partir desse ponto, vou iniciar o segundo desenho. Então, no segundo desenho, eu vou só abreviar, tá, gente? Vou iniciar agora um grupo com 7 pontos altos e, em seguida, trabalho 3 intervalos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos, trabalhei 3 intervalos. A partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 13 pontos altos. Trabalhei o grupo com 13 pontos, já trabalhei aqui um intervalo e um grupo com 4 pontos altos. Agora, vou fazer um intervalo e, em seguida, vou fazer um grupo com 13 pontos altos. Trabalhei o meu intervalo e o meu grupo com 13 pontos. Em seguida, trabalho 3 intervalos e um grupo com 7 pontos. Trabalhei 3 intervalos e o meu grupo com 7 pontos. E vou finalizar a minha parte reta aqui trabalhando o último intervalo. Então, ficou assim, ó. Trabalhei o último intervalo. Agora, eu vou trabalhar aqui na parte oval. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo um de base, vem no próximo e trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto. 2 correntes, pulo um de base, venho no próximo, trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto. Eu vou precisar de 6 grupos aqui na minha parte oval. Trabalhei 2, vou trabalhar o restante e volto. Trabalhei os meus 6 grupos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo um ponto de base, venho no meu primeiro ponto da parte reta e trabalho um ponto alto. Esse intervalo que eu acabei de fazer e esse daqui são da parte oval. Esse é o meu primeiro ponto da parte reta. Então, tudo que eu trabalhei a partir desse ponto aqui, ó, vou trabalhar aqui. Trabalho 2 correntes para me formar um intervalo na minha parte reta. Vem nesse ponto, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, eu já trabalho esse grupo. Então, tudo na mesma reta que eu trabalhei esse grupo desse lado, eu vou trabalhar desse. Os intervalos, a mesma coisa. É só olhar agora e copiar do mesmo jeito. E tudo que eu trabalhei nessa parte oval, vou trabalhar nessa. Vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta, voltei para fechar aqui junto com vocês. Vim na primeira, na segunda corrente, fecho com um ponto baixíssimo. Nas próximas voltas, já vim com esse finalzinho aqui fechado. Em seguida, subo 2 correntes para iniciar a volta número 4. Vou trabalhar aqui um grupo com 7 pontos altos, contando com essas correntes. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos. Em seguida, trabalho 6 intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 6 intervalos, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos, trabalho 2 correntes para mim formar um intervalo. A partir desse ponto, trabalho outro grupo com 10 pontos altos. 2 pontos altos nesse espaço e um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos, em seguida trabalho 6 intervalos. 2 correntes, vem na minha base, conto um 2, no terceiro um ponto alto. Trabalhei 6 intervalos, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para passar para o segundo desenho, vou trabalhar só um intervalo, 2 correntes e um ponto alto. Então, só um intervalo e vai dividir um desenho do outro.
A partir desse ponto, já vou trabalhar um grupo com 7 pontos altos e em seguida trabalho 6 intervalos. Trabalhei o meu primeiro grupo do segundo desenho e trabalhei 6 intervalos. Em seguida, eu vou trabalhar 2 grupos com 10 pontos altos. Eu trabalho 10 pontos altos, trabalho 2 correntes e mais 10 pontos altos. Trabalhei aqui 2 grupos com 10 pontos altos, em seguida trabalho 6 intervalos e finalizo a parte reta, trabalhando um grupo com 7 pontos. Trabalhei os meus 6 intervalos, o meu grupo com 7 pontos, agora vou trabalhar na parte oval. 2 correntes, venho nesse grupo, trabalho um ponto alto para o primeiro ponto, e um ponto alto e 2 pontos altos, aliás, nesse último ponto. Então, eu vou ficar aqui com um grupo com 3 pontos altos. Ficou assim, 3 pontos altos. Trabalho 2 correntes e vou trabalhar nos outros com o mesmo padrão do primeiro. Todos eles, tanto de uma parte oval quanto da outra, vão receber 3 pontos altos nessa volta. Então, tudo que trabalha numa parte reta, trabalha na outra, tá, gente? A mesma coisa, é só olhar aqui e copiar desse lado. Vou dar toda essa volta. Iniciei a volta número 5, trabalhando aqui um grupo com 7 pontos altos, contando com as correntinhas que eu subi. Em seguida, trabalho 7 intervalos. 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei aqui 7 intervalos, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 16 pontos altos. Trabalhei aqui 16 pontos altos, em seguida trabalho 7 intervalos. 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei aqui 7 intervalos, agora vou repetir esse grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, eu repeti ele aqui, 7 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora eu vou trabalhar um intervalo para me separar o primeiro desenho do segundo. Trabalhei aqui um intervalo, agora a partir desse ponto, eu já inicio o segundo desenho. Vou fazer aqui, vou repetir esse grupo com 7 pontos e em seguida trabalho 7 intervalos. Trabalhei aqui 7 pontos do segundo desenho e 7 intervalos. A partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 16 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos altos, em seguida trabalho 7 intervalos e vou repetir esse grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 7 intervalos e o meu grupo com 7 pontos altos, então finalizei a minha parte reta. Vou trabalhar na parte oval, 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último eu trabalho 2, vou ficar com 4 pontos. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos altos, trabalho 2 correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei nesse primeiro, tanto numa parte oval quanto na outra. Tudo que eu trabalhei aqui, vou fazer a mesma coisa desse lado de cá. Vou dar toda essa volta. Iniciei a volta número 6, trabalhando aqui um grupo com 10 pontos altos, contando com as 2 correntes que eu subi. Em seguida, trabalho 3 intervalos. 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 3 intervalos, a partir desse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos.
Em seguida, trabalho 2 intervalos, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Em seguida, vou trabalhar 3 grupos com 4 pontos altos cada um. Esse é meu primeiro ponto do grupo. Vou trabalhar um grupo aqui com 4 pontos, trabalho 2 correntes, pulando 2 de base, trabalho novamente o segundo grupo com 4 pontos, 2 correntes, pulando 2 de base, trabalho o terceiro grupo com 4 pontos. Trabalhei aqui os meus 3 grupos, ficou assim. Em seguida, trabalho 2 intervalos. Trabalhei aqui os meus 2 intervalos. Em seguida, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, em seguida trabalho 3 intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 3 intervalos, a partir desse ponto trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para passar para o segundo desenho, vou trabalhar só um intervalo, 2 correntes, um ponto alto. A partir desse ponto, eu já inicio o segundo desenho. Vou trabalhar aqui um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos, em seguida trabalho 3 intervalos e um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei 3 intervalos e um grupo com 4 pontos, em seguida trabalho 2 intervalos. Trabalhei 2 intervalos, agora eu vou trabalhar 3 grupos com 4 pontos altos cada um, separado com 2 correntes, pulando 2 de base. Trabalhei os meus 3 grupos com 4 pontos altos, em seguida trabalho 2 intervalos e um grupo com 4 pontos. Trabalhei aqui 2 intervalos, um grupo com 4 pontos. Em seguida, trabalho 3 intervalos e um grupo com 10 pontos. Trabalhei aqui 3 intervalos e o meu grupo com 10 pontos. Em seguida, trabalho 2 correntes. Vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base. No último, eu trabalho 2, vou ficar com 5 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 5 pontos, trabalho 2 correntes e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei o primeiro, tanto numa parte oval quanto na outra. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou trabalhar nessa, vou dar toda essa volta. Iniciei a volta número 7, trabalhei um intervalo aqui no começo. E em seguida, trabalhei 16 pontos altos. Agora, vou trabalhar 5 intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei aqui 5 intervalos. Em seguida, contando com esse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos. Vou repetir esse grupinho aqui, ó. Trabalhei o meu grupo, em seguida trabalho 5 intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei aqui 5 intervalos. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 16 pontos altos. Em cada espaço, eu trabalho 2 pontos e um ponto sobre cada ponto de base, até eu completar o meu grupo. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para passar para o segundo desenho, vou trabalhar 3 intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei aqui 3 intervalos, a partir desse ponto,
Já vou iniciar meu primeiro grupo do segundo desenho. Vou trabalhar aqui em seguida 16 pontos altos. Trabalhei o meu grupo do segundo desenho com 16 pontos altos. Em seguida, trabalho 5 intervalos. Trabalhei 5 intervalos e já repeti esse grupo com 4 pontos altos. Em seguida, trabalho mais 5 intervalos. Trabalhei 5 intervalos. A partir desse ponto, trabalho 16 pontos altos e o último intervalo aqui na minha parte reta. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos altos e finalizei aqui trabalhando o último intervalo da minha parte reta. Agora, vou trabalhar na minha parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base, no último 2. Vou ficar no total com 6 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 6 pontos, 2 correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão desse primeiro que eu acabei de fazer. Do mesmo jeito que eu estou fazendo nessa parte oval, vou trabalhar na outra. Tudo que eu trabalhei aqui, vou trabalhar desse lado, vou dar toda essa volta. Iniciei a volta número 8, trabalhando aqui 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 4 pontos altos, um ponto para cada ponto de base. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos, em seguida trabalho 4 intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 4 intervalos, a partir desse ponto trabalho um grupo com 10 pontos altos. 2 pontos altos onde tem espaço e um ponto sobre cada ponto de base. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos, em seguida trabalho 4 intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 4 intervalos, a partir desse ponto trabalho um grupo com 4 pontos altos. Trabalhei o meu grupo, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para mim passar para o segundo desenho, vou trabalhar no total de 11 intervalos. 2 correntes, vem na minha base, conto um 2, no terceiro um ponto alto. Vou trabalhar os meus intervalos e volto. Trabalhei 11 intervalos. A partir desse ponto, já vou iniciar o segundo desenho, vou trabalhar aqui um grupo com 4 pontos e em seguida trabalho 4 intervalos. Trabalhei o meu grupo do segundo desenho com 4 pontos, trabalhei 4 intervalos. A partir desse ponto, vou trabalhar um grupo com 10 pontos alto e em seguida trabalho mais 4 intervalos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos, trabalhei 4 intervalos. A partir desse ponto, contando com ele, vou trabalhar um grupo com 4 pontos e vou finalizar a minha parte reta, trabalhando 5 intervalos. Trabalhei o meu grupo com 4 pontos e já finalizei aqui trabalhando 5 intervalos. Agora, vou trabalhar na minha parte oval. 2 correntes, vem nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base. No último 2, vou ficar no total com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, 2 correntes para separar um grupo do outro e vou fazer nos outros grupos tudo que eu fiz no primeiro, todos eles. Tanto de uma parte oval quanto da outra, vão ganhar 7 pontos altos. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou trabalhar nessa, vou dar toda essa volta. Trabalhei toda essa volta. Fechei com um ponto baixíssimo e já subi aqui 4 correntes para iniciar a volta número 9. A volta número 9 é a mesma coisa dessa carreira que eu acabei de fazer da volta número 8, a mesma coisa.
eu vou só copiar. Vou fazer aqui esses intervalos, que é a mesma coisa, esse grupo, esses intervalos, esse grupo é a mesma coisa. Então, tudo que eu trabalhei na carreira anterior, eu vou trabalhar nessa até chegar na parte oval. Trabalhei toda a minha parte reta, tá, gente? É igualzinho, eu só repeti o que eu fiz na carreira anterior, eu repeti nessa. Olha só, pode ver que é a mesma coisa. Cheguei aqui na parte oval, trabalho duas correntes e venho no grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base. No último, eu trabalho dois, vou ficar no total com 8 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 8 pontos altos, duas correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei nesse primeiro. Todos os grupos, tanto de uma parte oval quanto da outra, vão receber essa mesma quantidade de pontos, 8 pontos altos. E é só repetir, tá, gente? O que eu trabalhei nessa parte reta aqui, eu vou fazer a mesma coisa, é só repetição, igual eu fiz aqui, ó. Só repetir o que eu fiz na carreira anterior. Vou trabalhar toda essa volta, em seguida eu volto. Iniciei a volta número 10, trabalhando 5 intervalos. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Um ponto para cada ponto de base e no espaço eu trabalho 2. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, trabalho 2 intervalos, que são duas correntes, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos, trabalho duas correntes para me formar um intervalo, conto um 2, no terceiro um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho outro grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos, em seguida trabalho 2 intervalos. Trabalhei aqui 2 intervalos, a partir desse ponto, trabalho outro grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Olha isso. Agora, para mim passar para o segundo desenho, vou trabalhar no total de 11 intervalos, o mesmo tanto das carreiras anteriores, das duas últimas carreiras. Duas correntes, um ponto alto, então eu vou trabalhando assim até eu completar os meus intervalos. Trabalhei 11 intervalos para dividir um desenho do outro. A partir desse ponto, eu já inicio o primeiro grupo do segundo desenho. Vou trabalhar aqui 7 pontos altos e 2 intervalos. Trabalhei aqui o meu grupo com 7 pontos altos e 2 intervalos. Em seguida, eu vou trabalhar 2 grupos com 7 pontos altos cada um, separado com 2 correntes. Trabalhei os meus 2 grupos com 7 pontos altos cada um, separado com 2 correntes, pulando 2 de base. Em seguida, trabalho 2 intervalos e um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei 2 intervalos e o grupo com 7 pontos. Em seguida, trabalho 5 intervalos para finalizar a minha parte reta. Trabalhei os meus 5 intervalos. Em seguida, trabalho 2 correntes. Venho nesse grupo, trabalho um ponto para cada ponto de base. No último, eu trabalho 2, vou ficar com 9 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 9 pontos altos. Duas correntes para separar um grupo do outro e vou trabalhar nos outros grupos com o mesmo padrão que eu trabalhei no primeiro. Todos os grupos, tanto da parte oval quanto da outra, vão receber 9 pontos altos. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, a mesma coisa eu vou trabalhar do lado de cá. Vou dar toda essa volta. Iniciei a volta número 11, trabalhando 1, 2, 3, 4, 5 intervalos.
A partir desse ponto, trabalho um grupo com 16 pontos altos. Um ponto para cada ponto de base, e aonde tem intervalos, eu trabalho 2. Trabalhei meu grupo com 16 pontos altos. Em seguida, trabalho 3 intervalos, 2 correntes, um ponto alto. Trabalhei 3 intervalos. A partir desse ponto, trabalho outro grupo com 16 pontos altos. Um ponto para cada ponto de base, e aonde tem intervalos, eu trabalho 2. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para passar para o segundo desenho, vou trabalhar no total de 11 intervalos, igualzinho essas 3 carreiras que eu fiz. Vou trabalhar os meus 11 intervalos, que são 2 correntes, um ponto alto. E em seguida eu volto. Trabalhei os meus 11 intervalos. A partir desse ponto, eu já inicio o segundo desenho. Eu vou trabalhar um grupo com 16 pontos altos, que vai dar mais ou menos aqui. E em seguida, trabalho 3 intervalos. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos e trabalhei 3 intervalos. A partir desse ponto, trabalho outro grupo com 16 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos altos, em seguida trabalho 5 intervalos. Trabalhei 5 intervalos, finalizei a minha parte reta, agora vou trabalhar na parte oval. Nessa volta aqui muda um pouquinho. 2 correntes, eu venho nesse espaço, dou uma voltinha na agulha, venho nesse espaço e trabalho um ponto alto. A minha parte oval vou trabalhar assim. 2 correntes, pulo o primeiro e vou trabalhar um grupo a partir do segundo, com 7 pontos altos. Trabalhei meu grupo com 7 pontos altos, trabalho 2 correntes, pulo o último ponto de base e vem nesse espaço, um ponto alto. 2 correntes, vem no próximo grupo, pulo o primeiro e trabalho a mesma coisa do primeiro grupo. Pulando o primeiro e o último de base. Então, vou trabalhar a minha parte oval. Quando for para passar para a parte reta, aqui eu volto com vocês. Trabalhei toda a minha parte oval. Agora, eu vou passar para me trabalhar aqui. Vou virar a peça para o meu lado. Trabalhei o último grupo. Do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, tá? A gente tem que fazer na outra ponta lá. Quando for para entrar na parte oval e para sair. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o último ponto de base e vem nesse espaço, não pode passar reto. Vem nesse espaço, trabalha um ponto alto, 2 correntes. Agora sim, vou trabalhar a minha parte reta. A parte reta eu trabalho em cima do ponto. Olha só. Na outra ponta tem que fazer a mesma coisa. Se passar reto, vai ficar feio o trabalho. 2 correntes e continuo trabalhando a minha parte reta. A parte reta eu trabalho em cima do ponto. A parte oval eu trabalho dentro, esses intervalos. Então, vou trabalhar toda essa volta, em seguida eu volto. Trabalhei toda essa volta, deixei para fechar esse finalzinho aqui junto com vocês. Olha só, trabalhei o último grupo, cheguei aqui onde eu iniciei. Trabalho 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, pulo o último e venho nesse espaço, um ponto alto, 2 correntes. Agora eu vou emendar aonde eu iniciei, venho na primeira, na segunda corrente, fecho com um ponto baixíssimo. Então, encerrei aqui essa volta, olha só, ficou igualzinho a outra parte oval. Agora, vamos iniciar a volta número 12. Subo aqui 4 correntes. Eu vou precisar de 6 intervalos no início dessa volta. Esse é o meu primeiro dos 6. Vou trabalhar o restante e volto. Trabalhei aqui 6 intervalos. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei meu grupo com 10 pontos. Em seguida, trabalho 5 intervalos.
duas correntes, um ponto alto, trabalhei aqui 5 intervalos. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 10 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos, então ficou assim o meu primeiro desenho. Agora, para mim fazer o segundo desenho, vou trabalhar no total de 13 intervalos. Duas correntes, um ponto alto, vou completar os meus intervalos e volto. Trabalhei aqui 13 intervalos. Cheguei aqui no segundo desenho, esse é o primeiro ponto do grupo, vou trabalhar 10 pontos altos e em seguida trabalho 5 intervalos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos, trabalhei 5 intervalos. A partir desse ponto, vou trabalhar outro grupo com 10 pontos e em seguida trabalho 6 intervalos. Trabalhei o meu grupo com 10 pontos e já finalizei a minha parte reta trabalhando 6 intervalos. Agora, vamos trabalhar aqui na parte oval. Duas correntes, vem nesse espaço, um ponto alto. Duas correntes, vem nesse espaço, um ponto alto. Duas correntes, vem nesse grupo, pulo o primeiro e vou trabalhar a partir do segundo, 5 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 5 pontos altos, duas correntes, pulo o último ponto, vem nesse espaço, um ponto alto, duas correntes, vem nesse espaço, um ponto alto, duas correntes, vem no grupo, pulo o primeiro ponto e vou trabalhar a partir do segundo. Então, tudo que eu trabalhei nesse primeiro grupo, vou trabalhar em todos, tanto na parte oval quanto na outra. O mesmo jeito que entra na parte oval sai, tá, gente? Tanto de um lado quanto do outro. Tudo que eu trabalhei nessa parte reta, vou trabalhar nessa. Vou dar toda essa volta. Iniciei a volta número 13, trabalhando aqui 2 intervalos. Vou continuar trabalhando só intervalos aqui na minha parte reta, que são duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto, vou trabalhando assim até chegar na parte oval. Só intervalos. Trabalhei a minha parte reta, fiquei com 47 intervalos. Trabalhei até em cima do último ponto da parte reta. Duas correntes, vem nesses espaços, um ponto alto. Duas correntes. Vem no próximo, um ponto alto, duas correntes, vem no próximo, um ponto alto, duas correntes, vem no grupo, pulo o primeiro e vou trabalhar a partir do segundo, um grupo com 3 pontos altos. Deixei o primeiro sem trabalhar e o último vai ficar sem trabalhar. Duas correntes, vem nesse espaço e continuo trabalhando os meus espaços até chegar no próximo grupo. Quando chegar no próximo grupo, vou trabalhar com o mesmo padrão que eu trabalhei esse primeiro, vou trabalhar todos eles do mesmo jeito que entra na parte oval sai, tá? A gente não pode esquecer desse detalhe. E do mesmo jeito que eu trabalhei essa parte reta só intervalos, vou trabalhar nessa. Vou dar toda essa volta. Iniciei a minha volta número 14, trabalhando 5 intervalos. Vou continuar trabalhando só intervalos até chegar na minha parte oval. Duas correntes, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. Quando chegar na parte oval, eu volto. Trabalhei a minha parte reta, fiquei com 47 intervalos, do mesmo jeito da carreira anterior. Trabalhei até em cima do último ponto. Agora, vou trabalhar na minha parte oval. Duas correntes, vem nesse espaço, um ponto alto. Duas correntes, vem no próximo, um ponto alto. Duas correntes, vem no próximo, um ponto alto.
2 correntes, venho no próximo espaço um ponto alto. Então, cheguei aqui no grupo, trabalho 2 correntes, pulo primeiro e vou trabalhar nesse ponto do meio. Trabalho um ponto alto aqui, vai ficar assim em cima dos grupos, ó. Trabalho 2 correntes, pulo esse ponto e venho nesse espaço e continuo trabalhando os meus espaços, normal. 2 correntes, venho no próximo espaço, um ponto alto. Então, toda vez que eu chegar em cima dos grupos, eu vou trabalhar nesse padrão. Igual eu trabalhei isso daqui. Tanto numa parte oval quanto na outra. Da parte do lado de cá, eu vou trabalhar no mesmo padrão que eu trabalhei esse. Só intervalos. Essa volta é só intervalos, olha só. A diferença que na parte reta eu trabalho em cima dos pontos. E na parte oval, eu trabalho nos espaços. Vou trabalhar toda essa volta, em seguida eu volto. Trabalhei toda essa volta, olha só como ficou aqui na parte oval. Já emendei aqui com ponto baixíssimo, vou cortar o meu fio, vou arrematar e vou amarrar o fio na portelha. Vou fazer uma laçada inicial e vou vir no meu primeiro ponto da parte reta. Vou inserir a minha agulha. E vou prender o meu fio com um ponto baixo. Deu uma enroscadinha. Em seguida, subo uma corrente. Essa volta que a gente está iniciando agora é a volta número 15. Eu vou pegar essa pontinha, vou arrematar, venho nesse espaço, trabalho 2 pontos. Vem nesse ponto, um ponto alto. Vem no espaço, 2 pontos altos. Então, eu vou trabalhar essa volta toda nesse padrão, porque essa carreira anterior, ela é toda de intervalos. Então, em cada intervalo eu trabalho 2 pontos altos e um ponto para cada ponto de base. Do mesmo jeito que trabalho a parte reta nessa volta, eu trabalho a parte oval. Vou trabalhar toda essa volta nesse padrão, em seguida eu volto. Trabalhei toda essa volta, já fechei com ponto baixíssimo, vou cortar o meu fio. Vou pegar o meu fio na cor caqui, fazer uma laçada inicial. E vou vir nesse primeiro ponto da minha parte reta. Vou inserir a minha agulha. Vou prender o meu fio com um ponto baixo. Em seguida, subo uma corrente para dar altura de um ponto para mim. Vou pegar essa ponta, já vou arrematar. Essa volta que a gente está iniciando é a volta número 16. Venho no próximo ponto da frente, trabalho um ponto alto. Vou trabalhar aqui um grupo com 7 pontos altos, contando com essa corrente que eu acabei de subir. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trabalho 2 correntes. Dou uma voltinha na agulha, conto 1, 2, venho no terceiro, trabalho um ponto alto. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, venho na minha base, conto 1, 2, venho no terceiro, trabalho novamente um grupo com 7 pontos altos. Trabalhei o meu grupo com 7 pontos altos, faço novamente 2 correntes, venho na minha base, conto 1, 2, venho no terceiro, um ponto alto. 2 correntes, dou uma voltinha na agulha, venho na minha base, conto 1, 2, venho no terceiro, trabalho um ponto alto. A partir desse ponto, trabalho um grupo com 7 pontos altos. Eu vou trabalhar assim em volta de todo o meu trabalho, olha só, nesse padrão que eu vou trabalhar. Quando chegar na parte oval,
eu vou continuar nesse padrão. Se no seu ponto começar a repuxar, você pode trabalhar normal, faz 3 correntes, tá, gente? Ou senão pula um só de base pula e faz no próximo. Eu vou trabalhar assim porque no meu ponto dá certo. Cada pessoa tem um ponto, tá, gente? Tem gente que tem um ponto mais apertado que o meu. Tem pessoas que têm um ponto mais largo que o meu, então eu vou trabalhar assim porque no meu dá certo. Agora, se no seu não der certo, você dá um jeitinho pra dar certo, tá, gente? Então, vou trabalhar toda essa volta nesse padrão e em seguida eu volto. Trabalhei toda essa volta, olha só, trabalhei da mesma forma que eu iniciei. Eu passei na parte oval do mesmo jeito que eu passei na parte reta, tá, gente? Olha isso, ó. Pulando 2 de base e fazendo 2 correntes. Deu certinho. Cheguei aqui no final. Trabalhei aqui minhas 2 últimas correntes. Venho aonde eu iniciei. Fecho com um ponto baixíssimo, caminho para o próximo ponto da frente com um ponto baixíssimo e venho para o terceiro ponto com um ponto baixo. Subo aqui 2 correntes, essa volta que a gente está iniciando agora é a volta número 17. Vou trabalhar aqui um grupo com 3 pontos altos, um ponto para cada ponto de base, contando com essas 2 correntes que eu acabei de subir. Fiquei com 1, 2, 3 pontos altos. Trabalho uma corrente, dou uma voltinha na agulha e venho nesse ponto sozinho. Vou trabalhar aqui 5 pontos altos, separado com 2 correntes. Esse é o segundo ponto, 2 correntes. Volto no mesmo lugar, o terceiro ponto. 2 correntes. Trabalho o quarto ponto. 2 correntes e trabalho o quinto ponto. Então, eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, separado com 2 correntes. Depois que eu trabalhei o último ponto, trabalho uma corrente, dou uma voltinha na agulha, conto 1, 2, venho no terceiro, trabalho um grupo com 3 pontos altos, um ponto, para cada ponto de base. Olha só. Então, vou trabalhar toda essa volta nesse padrão. Depois que eu trabalhei o grupo, eu trabalho uma corrente e venho nesse ponto sozinho e trabalho tudo de novo. 5 pontos altos separados com 2 correntes. Esse é o segundo ponto. 2 correntes. O terceiro ponto. 2 correntes, o quarto ponto, 2 correntes e o quinto ponto. Era assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Trabalho uma corrente, vem nesse grupo, pulo o primeiro, o segundo, vou trabalhar um ponto alto no terceiro, um no quarto e outro no quinto. Então, não tem segredo, essa volta eu vou trabalhar toda nesse padrão. Vou dar toda essa volta e em seguida eu volto. Trabalhei toda essa volta, voltei para fechar o finalzinho aqui junto com vocês. Trabalhei meus pontos, trabalho uma corrente. Venho aonde eu iniciei contando com o ponto baixo, conto 1, 2, na terceira corrente eu fecho com um ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio, vou arrematar e vou amarrar o fio na cortelha. Vou pegar o meu fio, fazer uma laçada inicial e vou vir aqui nesse lequezinho aqui, ó, nesse primeiro ponto, em qualquer um deles. Vou inserir a minha agulha nesse primeiro ponto, vou prender o meu fio com um ponto baixo. Em seguida, subo 2 correntes. Essa volta que a gente está iniciando agora é a última volta, a volta número 18. Dou uma voltinha na agulha e venho nessas 2 correntes e trabalho aqui 2 pontos altos.
Vem nesse ponto de base, um ponto alto. Vem na onde tem duas correntes, trabalho aqui 2 pontos altos. Vem nesse ponto, é o ponto do meio, tem 5 pontos, vem no terceiro ponto, trabalho aqui um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Trabalho 4 correntes. Pego aqui essas 2 alcinhas e vou fazer um picô. Dou uma voltinha na agulha e volto no mesmo ponto que eu trabalhei nele. Trabalho mais um ponto alto. Agora, venho nessas 2 correntes e trabalho 2 pontos altos. Venho nesse ponto de base, um ponto alto. Venho nessas 2 correntes, 2 pontos altos. E venho nesse ponto, nesse último ponto, trabalho um ponto alto para ele. Vou ficar com um leque com 14 pontos altos. Trabalhei 7 e o picô com 4 correntes e mais 7. Agora, eu venho aqui nesse grupinho com 3 pontos, venho no ponto do meio, pulo primeiro e venho no ponto do meio e prendo com um ponto baixo. Olha só. Dou uma voltinha na agulha e venho no primeiro ponto já, ó. E trabalho tudo de novo. Trabalho um ponto alto para esse ponto. E vem nesse espacinho de 2 correntes, trabalho 2 pontos altos. Vem nesse ponto, um ponto alto. Vem nessas 2 correntes, 2 pontos altos. Vem nesse ponto, trabalho um ponto alto. Fiquei com 7 pontos, trabalho aqui 4 correntes para me fazer um picô. Venho aqui, prendo o meu picô. E volto no mesmo ponto e trabalho mais um ponto alto. Volto nesse espacinho de 2 correntes, trabalho 2 pontos altos. Um ponto alto para esse ponto de base. Volto nesse espaço, mais 2 pontos altos. E um ponto alto para esse ponto de base. Venho nesse grupo com 3 pontos, venho do meio e prendo com um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar toda a minha volta nesse padrão. Quando eu terminar, vou passar a mão na minha peça. Você também faz isso na sua, para ficar bonito. E puxa bico por bico, para ele ficar bem estendido. Vou trabalhar toda essa volta. Quando eu chegar aqui no finalzinho, vou prender com um ponto baixíssimo, vou cortar o meu fio, vou arrematar e já vou vir com a minha peça estendida. Trabalhei toda essa volta, já cortei o meu fio e arrematei e estendi a minha peça. Gente, olha a grandeza que ficou esse trabalho. Ficou bem retinho, tá, gente? Olha só, maravilhoso. Bom, meus amores, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.